pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje é um dia muito especial por aqui. Eu estou iniciando, na verdade, os preparativos do nosso 7 de setembro. Ano passado, Cecília era muito pequenininha, tinha uns 10 meses nessa ocasião, então ela não entendia muito bem. Eu não preparei com ela nenhum tipo de atividade. Esse ano ela está com 1 ano e 10 meses e está apaixonada em atividades. Então, aproveitando esse desejo dela, esse gosto dela, eu resolvi preparar uma estante lá no quarto dela, cheio de atividades, assim, nas cores azul, amarelo, verde, branco. E aí eu quero compartilhar um pouquinho com vocês desses preparativos. Eu sou muito apaixonada no 7 de setembro. Essa data me traz boas memórias de infância. Eu amava. Eu compartilhei com vocês no último vídeo que o meu distrito é muito pequeno. E aí, em 7 de setembro, a escola organizava desfile e era um desfile lindo. E vinham pessoas de tudo quanto é lado só para assistir o desfile da escola Célia Teixeira do Carmo. Aí eles convidavam banda marcial de fora, chega um arrepio só de lembrar. É muito emocionante. Eu adorava. Quanto mais fantasias eu pudesse vestir, pra mim era melhor, porque tinham as alas, né, nos desfiles, e cada ala vestia uma fantasia diferente porque representava uma categoria diferente. Cada ano o desfile era com um tema. E aí, por exemplo, esse ano é a história de Rive. Aí cada ala vinha representando uma parte da história de Rive, uma década, um ano, enfim. Era muito, muito, muito lindo. E, ao contrário, meu esposo já não gosta, porque ele não gostava muito, assim, dessas aparições em público. E aí ele fala que quando tinha que colocar aquelas fantasias e colãozinho colado e asa de não sei o que, ele que não gostava muito. Mas em mim, marcou muito positivamente tudo isso. E eu quero poder proporcionar alguma experiência para Cecília, já que nós estamos vivendo aí essa pandemia e nem tão cedo ela poderá acompanhar um desfile de 7 de setembro. E eu gosto muito de tudo quanto é demonstração de carinho à pátria. Eu sou muito apaixonada no Brasil. Sim, aqui tem algumas coisas que nos causam, de modo geral, tristeza, né? São problemas sociais, problemas educacionais, problemas de cunho político, de modo geral, mas o território, sabe, a pátria, não tem nada a ver com isso. E a nossa pátria, o nosso território, o nosso país é muito rico em todos os sentidos. É um território lindo em relação à flora, em relação à fauna, enfim, é privilegiado de todas as formas e não tem como não demonstrar tanto carinho. Eu detesto futebol, para vocês terem ideia, mas na época da Copa eu grito de ficar rouca, porque é o Brasil que está jogando. Então, fica emocionada, né? Então eu vou começar a preparar aqui algumas atividades com Cecília e quero compartilhar um pouquinho de toda essa organização com vocês. Lá no quartinho dela tem essa bandeirinha que eu coloco na caminha dela. Quem aí lembra dessa bandeirinha? Quem é das antigas aqui com certeza vai lembrar, porque já tivemos vários tours no quarto onde eu mostrei a caminha dela. E aí eu quero fazer um varal de bandeirinhas para ela desse tamanhozinho aqui, só que de cartolina, usando as cores verde, amarelo, azul e branco. Eu vou medir mais ou menos aqui o tamanho e eu vou aumentar um pouquinho assim, porque eu vou dobrar a bandeirinha e vou colar ela no barbante, porque não tem como costurar o papel, né? Então eu vou fazer um pouquinho maior, porque quando dobrar fica exatamente desse tamanho aqui. E daí eu vou fazer três bandeirinhas de cada cor. Cortei aqui as bandeirinhas e aí eu decidi pegar algumas e decorar com as próprias cores aqui da bandeira. Daí eu intercalo entre as bandeirinhas lisas, acho que vai ficar bonitinho. Encontrei um glitter aqui em casa, tinha esse aqui de estrelinha e tinha esse em pó. Daí eu fiz alguns detalhes assim, glitter, ficou bonitinho. Eu dispus aqui no chão só para eu ter uma ideia e eu gostei, achei bonitinho. Agora eu vou juntar essas bandeirinhas com o barbante.
Eu tô aqui cortando uma caixa de papelão que eu encontrei aqui em casa, porque eu quero fazer uma caixa de cores com as cores da bandeira. Vocês lembram dessa atividade que eu fiz para Cecília? Eu coloquei as cores primárias para que ela pudesse fazer pareamento entre as cores. Eu quero fazer dessa mesma forma, eu vou cortar o papelão nesse tamanho aqui e vou fazer as cores da bandeira. Eu quero cortar desse tamanho porque aí eu vou aproveitar esse suporte para deixar organizadinho na estante dela. Eu cortei aqui alguns quadrados de papelão e algumas tirinhas de feltro. Essa primeira caixa de cores que eu fiz para Cecília, eu usei papel contact, mas eu resolvi agora usar o feltro, primeiro porque eu tinha em casa, então queria reaproveitar, e também porque eu acho que vai dar um toque suave, gostoso, para auxiliar na exploração do tato. Tem uma bonequinha aqui que acabou de acordar. Desconsiderem o cabelo bagunçadinho, tá, pessoal? E aí ela viu isso daqui, achou tão interessante, já veio pegando as pecinhas e ela tava pegando e fazendo carinho no rosto. Acho que porque o feltro tem um toque suave, né? Ficou pronta aqui a minha caixa de cores, agora é só organizar nesse suporte. Tá manchado aqui, Cecília deve ter pego, sei lá, com a mão suada, não sei que manchou. Coube certinho. Só ajeitar aqui agora, ficou muito bonitinho. Eu sempre guardo aqui em casa rolinho de papel higiênico, porque a gente consegue fazer muitas atividades com esse material. E daí, eu tô encapando aqui com o papel crepom 3 rolinhos, o amarelo, o azul e o verde. E aí, eu vou colar eles nessa base para Cecília fazer pareamento de cores, colocar essas pecinhas de madeira aqui dentro desses rolinhos. Porém, eu não sei como Cecília vai se sair com essa atividade, porque eu não sei se foca direitinho aí para vocês, mas essas cores têm um tom um pouquinho diferente, principalmente o verde. E aí Cecília pode confundir se ela coloca essa pecinha aqui no verde ou aqui no amarelo. Vamos ver como ela se sai com isso daí. Eu tô ansiosa e é importante mesmo trabalhar a questão do tom com a criança. Colei aqui os rolinhos numa base. Aqui tem uma menina explorando tudo. E aí, eu queria fazer um rolinho branco, só que eu não tenho dessas pecinhas branca. Então, aqui vai ficar mesmo só o azul, o amarelo e o verde, e vai ficar uma atividade para trabalhar um pouquinho de tons. Mudei de ideia, eu tenho muito palito de picolé aqui em casa, daí eu vou recortar umas formas geométricas e colar aqui na ponta do palito para encaixar dentro daquela atividade que eu acabei de fazer de rolinho. E vou usar aquelas pecinhas de madeira para uma outra atividade. Recortei algumas formas geométricas nas cores verde, amarelo e azul. E agora eu vou colar na ponta do palito. Acabei de preparar aqui os palitos. E aí eu me arrependi de não ter feito um rolinho branco. Porque já que eu vou substituir as pecinhas de madeira por esses palitos, tinha como eu recortar essas pecinhas na cartolina branca. Mas agora eu já preparei, já tá aqui nesse suporte, não tem espaço sobrando pro branco, eu vou deixar assim mesmo. Aí é só ela fazer o pareamento, né, das cores aqui agora. Ó. Cecília gosta muito de livros. Então, eu pensei em construir um livro com ela durante esses dias. Eu falo esses dias porque essa estante não vai ficar para ela só no dia 7 de setembro, mas deve permanecer ali no quarto por uma semana ou 15 dias, enquanto ela tiver interesse. Então, eu separei aqui algumas folhas de chameques e cortei uma capa verde, uma capa azul, que aí eu coloco uma de capa e uma de contracapa, e grampeio aqui. E vou fazendo com ela, né, cada dia uma atividade diferente, sensorial, de colagem, esse tipo de atividade assim, né, eu ainda tenho que estruturar direitinho. Mas eu decidi que eu não vou grampear isso agora, eu vou deixar isso lá no suporte que eu tenho para papel no quarto dela, e aí depois que tiver pronto eu grampeio, porque eu acho que se eu grampear vai ficar difícil de manusear. Misericórdia, olha o estado dessa casa. Vocês já ouviram falar no furacão Cecília? Então, minha gente, passou por aqui e agora eu vou precisar dar jeito nisso tudo.
Tem bagunça desse lado, tem bagunça desse lado, tem bagunça desse lado, tem bagunça aqui atrás, tem bagunça aqui na frente. Bagunça à parte é o seguinte, essas são as atividades que eu precisava preparar no sentido assim de cortar, colar papéis. Agora eu vou preparar outras atividades, mas são atividades de vida prática. E aí eu quero saber de vocês se vocês querem ver um tour pelo quarto da Cecília. Pode ser que eu não prepare nenhuma atividade mais dessas de cortar, pode ser que sim, que eu prepare. Por quê? Porque sim, né? Quando a gente vai arrumando o quarto, a gente vai tendo umas inspirações, né? E aí vai preparando outras coisas. E aí tem todas as atividades ainda da área de vida prática e da área de artes que eu não preparei aqui. Preparei o caderno, né? O caderno é de artes. Mas eu devo colocar algum material ali também, tipo guache, giz de cera, alguma coisa assim, e pretendo organizar o quartinho dela assim, todo temáticozinho. Me fala aí, você quer ver um tour pelo quarto da Cecília? Gente, eu não tô nem conseguindo conversar com vocês mais, de tão cansada. Parece muito rápido, né, para vocês que assistem, mas pra gente que tá envolvido aqui com cuidar da criança, cuidar da casa, dar atenção pro esposo, porque hoje o Lielso está em casa, e aí preparar essas atividades, gente, foi um dia inteiro só para cortar meia dúzia de papéis. Mas eu estou muito feliz por ter preparado, mas principalmente por ter conseguido compartilhar com vocês, porque às vezes eu faço tantas coisas por aqui e não consigo compartilhar com vocês, né? Exatamente por ser muito corrido, mas dessa vez, graças a Deus, consegui registrar e estou muito feliz. Muito obrigada a todos que acompanharam o vídeo até agora. E se vocês fizerem alguma dessas atividades com as crianças de vocês, não deixem de me contar, porque eu fico muito feliz quando vocês me contam isso. Eu vou ficando por aqui, um abraço forte no coração, fiquem com Deus, lembrem-se que Ele está no comando de todas as coisas sempre e até a próxima.